Olá, turma! Começando mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bacana a nossa conversa, que bacana a nossa oportunidade de conversar um pouco sobre um assunto tão importante que é a Lei Maria da Penha. E hoje é a nossa terceira e última aula sobre o título 4 da Lei Maria da Penha. Você sabe que o título 4 se chama dos procedimentos, é um título que é dividido em 4 capítulos, vai do artigo 13 ao artigo 28. A gente já viu o capítulo 1, que se fala das disposições gerais, lá na aula 7. Aí na aula 8, a gente viu o capítulo 2, que fala das medidas protetivas de urgência, só que o capítulo 2, ele é dividido em 4 sessões. A gente viu as 2 primeiras sessões. A gente viu as disposições gerais das medidas de urgência e a gente viu das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Como, por exemplo, afastamento do lar, suspensão do porte de arma, como, por exemplo, proibição de sair da comarca, proibição de frequentar determinados lugares, proibição da frequência de visita, né, aos menores. A gente já viu várias coisas nesse aspecto. E aí, turma, agora a gente vai estudar um pouco a nossa... vai estudar um pouco, não, a gente vai falar por fim dos procedimentos, né, os últimos capítulos do procedimento. Então vai do 13 ao 28, nessa aula então a gente vai ver do 23 ao 28. Então, para ficar mais fácil, eu vou compartilhar minha tela, a gente ir conversando sobre isso. Esperem só um pouco, compartilhando aqui minha tela, e aí quando ela começar a compartilhar, eu mostro o PDF, como eu sempre tenho feito nas nossas aulinhas. Então vamos lá. Bom dia, turma, esse é o título 4, o conteúdo dessa aula, então a gente vai terminar o capítulo 2 do título 4. O título 4 fala dos procedimentos, a gente termina as medidas protetivas de urgência, aqui a ofendida, que protege mais ainda a ofendida, o crime, né, descumprimento de medida protetiva, que foi inserido em 2018, a atuação do MP e a assistência judiciária, né. A visão geral do título você tem, então, tá aqui o capítulo 1 ao 4, já estudou sobre isso, e aí agora a gente vai estudar o título 4, capítulo 2, seção 1 e 2 a gente já falou, e agora a gente vai falar da seção 3 e 4. Seção 3 e 4, que vai a partir do artigo 23. Então, turma, quais são as medidas protetivas que protegem ainda mais a ofendida, que estão no artigo 23 e 24? Então, além daquelas medidas que obrigam o agressor, pode o magistrado, né, quando necessário, sem prejuízo da ofendida, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes ao Programa Oficial Comunitário de Proteção ao Atendimento, como é o caso da Casa da Mulher Brasileira, determinar a recondução da ofendida e de dos seus dependentes ao domicílio após o afastamento, então determina o afastamento dele do lar, e aí reconduz, manda que ela seja reconduzida ao domicílio, após o afastamento dele, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo de direitos relativos aos bens, à guarda do filho, pode proteger a ofendida em separação de corpos, determinar a separação de corpos, e também pode determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em de instituição básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente de vaga, mesmo que não tenha vaga, e lembre que isso aí vai ficar sigiloso. Além disso, além das medidas que obrigam o agressor, que estão no artigo 22, das medidas que protegem ainda mais a ofendida, existe no artigo, que estão no 23, existe no artigo 24, medidas que vão proteger ainda mais a ofendida no que diz respeito à proteção patrimonial. Então, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade, para o cara não sair dilapidando, gastando tudo em cachaça, para o cara não sair querendo até cometer um estelionato, né, prejudicar a mulher, o juiz pode determinar a restituição de bens indevidamente subtraída pelo agressor em relação à ofendida, proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda e locação da propriedade em comum. Então, não pode vender a menos que tenha autorização judicial, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Então, às vezes, o agressor pede para a ofendida assinar uma procuração e ela, com essa procuração, ele pode fazer tudo na vida dela. Então, tudo não, né? Mas assim, boa parte. Então, suspende a procuração. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais. Então, já determina, o juiz já intima o cara para prestar a caução na eventualidade dele ter sumido com o carro, por exemplo. Então, deve o juiz oficiar o cartório competente para fins do inciso 3º, que é a suspensão da procuração, principalmente quando for uma procuração pública, né? Aí o capítulo 1, o título 4, que inicia no título 13, preceitua, já falei isso, né? Preceitua
que o processo, o julgamento e a execução das causas cíveis e criminais decorrentes segue o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, que a gente já conversou, né? E a jurisprudência diz que habeas corpus para apurar eventual ilegalidade da medida protetiva de urgência por parte do agressor, consistente na proibição de frequentar determinados lugares, essa jurisprudência diz que cabe habeas corpus. Então, a gente está sempre falando no ponto de vista da ofendida, mas pode haver uma denunciação caluniosa, a mulher inventar que o cara está ameaçando ela, e por conta disso ela pede medida protetiva e a magistrada da mulher vem a deferir. Aí, nesse caso, existe uma ilegalidade, né, na medida protetiva concedida, e a jurisprudência diz que cabe habeas corpus nesse caso. Isso está no informativo 574. Cabimento de habeas corpus para questionar a legalidade de medida protetiva. Cabe, sim, habeas corpus para questionar essa ilegalidade. Já, turma, no capítulo 2, na seção 4, né, na última seção do capítulo 2 do título 4, tem o primeiro crime de descumprir decisão judicial, né, de medida protetiva, que o cara pode ficar submetido a 3 meses a 2 anos. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Então, a medida protetiva foi deferida por um juiz civil, por um juiz criminal, e o cara descumpriu, continua cometendo esse crime. Se houver prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder a fiança. Então, por exemplo, o CPP, no artigo 322, ele diz que o delegado pode conceder a fiança se o crime for até 4 anos, pena máxima. Só que a Lei Maria da Penha diz assim, ó, esse negócio aí do CPP, esse artigo 322, que diz que o delegado pode conceder a fiança se o crime tiver pena máxima até 4 anos, não vale para o crime de descumprimento da medida protetiva. Então o cara vai ficar preso e vai pedir liberdade provisória com fiança, né, na audiência de custódia, para o juiz. Então, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder a fiança, a policial não pode, mesmo a pena do crime sendo 2 anos. E não se aplica, né, pessoal, obviamente, não se aplica, obviamente, o crime, o juizado especial, a lei de juizados especiais. Aí eu converso um pouco sobre vocês, sobre isso, a tentativa é admitida, crime de ação penal pública incondicionada, cabe habeas corpus, né, para apurar, e aí a gente conversa sobre isso. Quanto à jurisprudência, né, a suspensão condicional do processo da transação penal, da lei de juizados especiais, não se aplica nos delitos cometidos da Lei Maria da Penha. Então não se aplica, turma, a esse crime, muito embora ele tenha pena máxima de até 2 anos, que seria uma infração de menor potencial ofensivo, não se aplica aqui a transação penal e nem a suspensão condicional do processo. E a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica familiar contra a mulher, que é aquela do 129, parágrafo 9º, é pública e incondicionada, a gente já falou sobre isso. A prática de crime contra a ação penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, impossibilita a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, como a gente já viu sobre isso. Aí a gente tem a atuação do Ministério Público, está no capítulo 3, do título 4, só são 2 artigos que diz que cabe ao Ministério Público requisitar a força policial e serviços públicos na proteção da mulher, fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares do atendimento à mulher numa situação de violência doméstica e familiar e cadastrar os casos da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Esse artigo, pessoal, 26, né, eu pulei o 25, mas eles são muito autoexplicativos. Então, o 26 diz que é que cabe o Ministério Público fazer, que são esses 3 incisos, e o 25 diz, dispõe que o Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, são bem tranquilos, né? E, finalmente, a assistência judiciária é uma coisa que eu venho batendo muito com vocês. A lei fala várias vezes que a mulher ela tem direito à assistência judiciária. E essa assistência judiciária, ela é feita pelo advogado defensor público. Então tem 2 artigos também, e aí a gente acaba o título 4, né, que fala dos procedimentos, que foi do 13 ao 28. Então diz assim, o capítulo 4, o título da assistência diz assim, em todos os atos processuais cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. E isso é dito em várias vezes da lei, né, como eu já conversei com vocês. E aí a gente vai e termina a nossa aulinha 9, caminhando aí para a aulinha 10, são 13 aulas, né? Então você já está mais perto do fim do que do começo. Espero que essas aulas estejam, turma, valendo a pena, espero que você esteja gostando das aulas. Conte sempre comigo, tá bom, turma? Fiquem com Deus, beijão, tchau, tchau. Vou apagar aqui.